Ouvindo este belo som, essa bela trilha do Verve, vamos pro primeiro assunto deste Cafeína Digital. Hoje com a presença ilustre do John Schmidt. Sim, sim. O diretor de conteúdo da Mark. Isso aí, né? Marketing. E Léo, passo a palavra para ti. O que tu tem? Já vi que tu tava falando aqui nos bastidores em polêmicas, já vai começar polêmica já. Polemizar meu Deus um pouco, né, cara? Trazer uma provocação pro John, Vamos lá, quero ver. E perguntar, e é uma coisa que eu acho também, né, cara? O mundo, apesar de estar tudo ampliando informação cada vez maior, o que eu queria trazer é que o mundo tá ficando mais simples, né? Na internet. E eu digo isso por quê? Porque hoje basta tu fazer uma busca no Google para te encontrar praticamente tudo que tu quer. Né? Só que não é uma coisa tão simples, né, John? Eu passo a palavra para ti aí porque não é bem assim também para tu ser encontrado no Google, né? Como é que as coisas estão acontecendo, como é que o mundo está funcionando hoje, porque o mundo hoje se baseia nas pesquisas do Google, né? Para se encontrar qualquer tipo de coisa aí. Tá todo mundo procurando no Google, só que às vezes não encontra as nossas empresas, exatamente, né? Acho que é essa a questão, né? É a grande questão. Começando, uma das primeiras, primeira questão, né? Eu até, antes da gente responder como as empresas podem ser encontradas, vale a gente refletir primeiro, né? Realmente, hoje, qualquer dúvida, hoje à tarde, eu estava esclarecendo dúvidas em relação a leis que certamente muitos anos atrás eu teria um acesso muito mais, né? Eu sou publicitário formado, o conhecimento na área é baixo. E eu rapidamente esclareci dúvidas porque eu digitei lá e diversas fontes diferentes me trouxeram essas informações. O que é muito comum ainda, muitas pessoas se perguntarem, tá, mas qual é a garantia que essa informação é a informação correta? O que me garante que... Porque facilmente as pessoas podem colocar qualquer informação na internet. E essa resposta está diretamente ligada a como as pessoas, ou como as empresas podem ser encontradas. Sim. Que é na verdade o quê? Até nós estávamos falando sobre isso, né, lá antes do início do programa. O Google tem a primeira missão dele, a principal missão dele é mostrar o melhor resultado para as pessoas que estão procurando algo. Ele faz uma análise de diferentes algoritmos. Os robozinhos do Google. Muita coisa. São diversas questões que são levadas em consideração, questões técnicas de conteúdo e tudo mais, e o histórico da pessoa que está procurando, para trazer o resultado mais relevante, porque ele quer que tu tenha a melhor experiência. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo. Sandro, se tu em 1994 colocasse Roberto Carlos no Google, o que ele ia te dar como resultado de busca? Rei. O rei? Uma palavra. ou caso tu estivesse acompanhando a Copa do Mundo em 94, ele poderia trazer o jogador Roberto Carlos. Ok. Mas o Google ele ficou ali, peraí, mas o Sandro tá procurando, eu vou ter que analisar o histórico de pesquisa do Sandro, né? Qual dos? Ele iria, né? A resposta seria, vai vir o músico Roberto Carlos ou o jogador? Então, essa é a grande missão do Google, é entender um contexto enorme de fatores para que ele consiga trazer o melhor resultado possível e, consequentemente, a melhor experiência para quem está procurando. Essa é a missão do Google e é um dos motivos, óbvio, pelo sucesso inacreditável, né? Fantástico, que é o Google. Exatamente. O Google hoje é um verbete, né? De dicionário. É um verbo, né? Sim. To Google. Exatamente. Né? Googlar. Googlar. Nós falamos deletar, googlar. Sim. É interessante até falar que o Google tem um market share, né? Ele domina 94%, 96% do mercado, né? Então, praticamente não existe concorrência, né? Eu dei uma olhada em alguns números, então o Yahoo, que seria um outro buscador, e é o mesmo buscador, eu acho que o Bing, né? Eles estão juntos, né? Eles dividem as mesmas buscas, tem esses outros 4% aí. E uma informação que eu vi uma vez sobre o Google é que são feitas, se não me engano, 4 bilhões de buscas únicas todos os dias, né? Vamos dizer, combinações de palavras e de tudo que é jeito, é muita busca nova que ninguém fez ainda, né, diferente uma da outra, que daí eu, né, passo a palavra de novo pro John, porque cada forma que tu busca, né, John, eu acho que tu falou em algoritmos, né, que o Google tem lá as regras, né, de dizer quem é que vai na frente, quem é que tá na primeira página, quem é que tá na segunda página,
E como é que funciona daí, né? Cada tipo de busca tem um ranking diferente, né? Exatamente. Pra cada tipo de busca, cada tipo de pesquisa, né? Uma forma que eu gosto de explicar, assim, quando eu falo sobre esse assunto pros clientes ou quem está buscando essa consultoria, que na verdade a gente ainda, aos poucos a gente está respondendo para o ouvinte como a gente vai colocar a empresa dele na primeira página do Google, até no primeiro lugar, mas aos poucos a gente está respondendo. Eu gosto de dividir essa forma como o Google combina esses algoritmos, de subdividindo ou até imaginando uma pirâmide com 3 etapas. Assim, a primeira questões técnicas. O Google, para que a pessoa tenha melhor experiência, ele vai priorizar sites que tenham um melhor desempenho. E aí N questões, Sim. né? A velocidade que o site carrega. Uma vez eu moro em Porto Alegre e a marca é em Novo Hamburgo. Então, seguidamente algumas vezes eu venho de trem. E um dia eu tava lendo algumas coisas, esclarecendo algumas dúvidas sobre um determinado assunto no trem. E eu pesquisei, e nos resultados de busca, um dos sites que o Google trouxe, ele não deixou de exibir, mas ele deu um alerta embaixo do link do site dizendo: esse site é muito lento para a sua conexão 3G, ou a conexão que você está no momento. Ou seja, ele percebeu que eu estava no meu 3G e não no Wi-Fi. Ele não quis me trazer não ia conseguir. Não quis me trazer uma experiência frustrante, mas ele não deixou de exibir o resultado. Legal. Então, primeiro ponto, questão técnica. Ele analisa N coisas. Por exemplo, se tu está no celular, ele vai priorizar os sites que são responsivos, que estão adaptados para aparecer na tela do teu celular, etc. A segunda questão é a questão de conteúdo, se o conteúdo está diretamente relacionado com o que está buscando, e aí como o conteúdo do teu site tem uma consistência para aqueles termos que as pessoas estão procurando. Isso é... E o terceiro... Uma coisa que eu venho aprendendo de um tempinho para cá, isso aí nas conversas com o Léo, e é fantástico isso, né? É fundamental. Isso o terceiro ponto é a questão de popularidade. Porque, imagina assim, até eu estava conversando hoje à tarde com um cliente, o Google ele até pode ler que o teu site está super preparado tecnicamente, está trazendo todo aquele conteúdo que as pessoas estão procurando, mas quem garante realmente para o Google que aquele conteúdo, né, mesmo tu pode utilizar as palavras que as pessoas estão procurando, mas ele pode estar escrito de uma forma nada relevante. Então ele precisa também, e a terceira parte, que é a questão da popularidade, ele precisa ver o quanto esse site está engajando as pessoas. E isso conta tanto o tempo que as pessoas estão nas páginas, se o site tem uma taxa de rejeição baixa, ou seja, as pessoas entram e ficam mais tempo no site, quantas páginas eles visitam, e principalmente também se o site está sendo comentado no seu mundo externo, digamos assim, né? Em outros sites, se tem blogueiros, por exemplo, falando daquele site, se ele está tendo algum agito em redes sociais, etc. Então, o quão popular esse site está sendo realmente. Já fica bem claro que não é uma coisa simples. Exatamente. Né? Por mais, explicando assim, até pode ser simples, mas até digo no sentido de não que não seja simples, é trabalhoso. Exatamente. É trabalhoso, né? Não, nada, né? Como a maioria absoluta das coisas nessa vida aí, nada cai do céu. Não é colocar, se tem algum caso de algum site que foge dessas características que tu falou. E é um sucesso, é um em 1 bilhão, né? É um ganhador da Mega Sena, alguma coisa assim. Porque o certo é isso mesmo, né? Tu tem que trabalhar a estrutura, tu tem que trabalhar layout, tu tem que trabalhar a informação. Exatamente. Como falar, como passar essa informação. Então, isso é bacana. A gente faz aqui, né, no Cafeína, né, Léo? Sim. A gente tem o site e a gente tenta, da nossa maneira, fazer. A gente sabe alguns desses conceitos. A gente vê que não é fácil, né? Sim, é um trabalho, é trabalhoso. Eu acho que uma coisa que resume bem o que o John tava falando, que às vezes pode parecer um pouco complexo, eu acho, né, John? Mas dá para resumir muito falando sobre o marketing de conteúdo, né? Hoje o conteúdo de profundidade tem que ser a prioridade para as empresas, né? É a base de tudo hoje na internet. O Google realmente parece que não vai entregar, não vai colocar sites bem posicionados que não tenham um conteúdo aprofundado sobre determinado assunto, né? Os assuntos que aquele site tá realmente querendo falar, né? Ou querendo se posicionar, não sei. A pessoa vende um determinado produto, ela tem que realmente trabalhar em cima daquilo para conseguir se destacar, né? E uma coisa até que muitas vezes eu penso quando eu penso sobre esse assunto,
é fazer uma relação sobre o trabalho que é feito fora da internet, né? Vamos dizer, se a pessoa abre uma loja, né, num shopping center, ou que seja numa rua, né? Os mesmos recursos que existem hoje fora da loja são os que devem ser trabalhados dentro da internet, né? Tu tem que fazer a manutenção das tuas coisas. Tu não pode deixar a tua loja na rua ficar abandonada, claro, né? Claro. Juntar pó, sabe, ficar bagunçada. Atualizando teu estoque também, por exemplo. Estoque, né? Fazendo um atendimento legal, né? Vamos dizer, como tu conversa com teu cliente vai refletir em como as tuas vendas vão acontecer. É uma coisa é uma questão muito óbvia que a gente não se dá conta, né? É fantástico isso, realmente é isso, né? Eu trago um case, foi bem interessante, cara. Eu moro ali no centro, na Marcílio Dias, né? E a 2, 3 prédios para baixo ali da minha casa, esses tempos abriu um container que vendia sapato. Era uma loja de sapato container. E eu não sei, eu acho que as pessoas que quando colocaram essa loja ali não fizeram nenhum tipo de estudo para ver qual o fluxo de pessoas que passava na rua e principalmente qual o fluxo de pessoas que passava ali interessado em comprar sapato, né? Poxa, o cara quando precisa de sapato em Novo Hamburgo, onde é que ele vai? Não, mas isso é... Né? Mas isso a gente vê todo dia. Mas... Eu não consigo entender, assim, realmente, como as pessoas abrem um estabelecimento e fecham em 2 meses. Mas chocado. Vamos pensar, né? Botar o pé no chão, assim, é a mesma realidade que a gente vê na internet, ou que a gente vê no mundo real, tá acontecendo na internet. Vamos dizer, tu abre a tua loja num lugar onde ninguém vai procurar, ninguém vai entrar na tua loja. Tu abre tua loja... Não vai adivinhar, imagina a quantidade de opções que tem. Não vai descobrir. Tu tem que saber como fazer, né, a tua loja, o teu produto chegar nas pessoas. E é bem esse caso. Os caras abriram uma loja de sapato numa rua que ninguém vai para procurar sapato. Quanto tempo durou? Não sei se fechou 3 meses, 6 meses no máximo. Eu acho que ela ficou aberta só o final de ano. Eu lembro dessa loja. Não, foi durante esse ano. Eles tiraram, eu pensei que era uma data. Que era uma data comemorativa, assim, que eles tinham aberto. Não. Era um projeto, acredito eu, né? Deve ter ficado no máximo 6 meses. Sim. Porque não tinha o fluxo certo, né? Tu tem métricas para identificar se existe oportunidade dentro daquele negócio, né? Sim. Que oportunidade tem dentro daquilo. Mas também... Fala aí, John. Não, até eu ia puxando um gancho, é realmente isso. A questão do marketing de conteúdo, a primeira etapa, a primeira parte do marketing de conteúdo é entender com quem a empresa está falando, né? Qual é a linguagem que se deve falar com essa coisa. Até tem um termo que é bastante utilizado no nosso meio, que é o definir a persona. É um termo bastante utilizado hoje em dia. Tem marcas que, inclusive... dão nome para a pessoa e descrevem uma pessoa internamente na empresa. Nós fazemos produto para a Bruna, que nos sábados à tarde ou todos os dias fim da tarde ela vai na praia com seu chinelo tal, sua bolsa de tal e com seu cachorrinho nome tal, fazer tal coisa, né? Eles aprofundam ao máximo aquela persona para entender muito bem. Se uma marca, por exemplo, eles definem 2, 3 personas, quando está se produzindo conteúdo para a Bruna, eles se comunicam, a gente vai escrever um texto agora para a Bruna, aí já sabe a linguagem que vai se falar. Agora é para o Pedro, por exemplo, que tem um outro perfil, que anda de skate e nos finais de semana gosta de ir no cinema com a namorada, por exemplo. Então agora nós vamos escrever um conteúdo pro Pedro, que tem essa e tal realidade, essas necessidades, então, as características, né? Essas características. Então essa questão da persona, ou seja, em outras palavras, né, para quem não conhece o termo, o público-alvo, ou quem quer se comunicar, é fundamental, né? Entender onde essas pessoas estão, que é bem esse raciocínio que o Léo está propondo, né, Léo? Onde estão essas pessoas, o que elas consomem, como elas se comunicam, e é o primeiro passo para realmente construir um conteúdo engajante. Sim. Isso é um exercício muito bacana, até para passar para os nossos ouvintes, pessoal que tem a sua empresa, tem o seu escritório, eles criarem uma persona da sua empresa. Exatamente. Né? No caso, vamos lá, a Pix Propaganda, né? Como eu vejo, né, a pessoa, se eu transformar a Pix numa pessoa, como é que é essa pessoa? Ela é moderna? Não, ela é meio careta? Não, ela é também, atualizada. Também. Isso é um exercício interessante. Uma vez eu vi uma palestrinha sobre isso. Começa a perceber isso, por causa que às vezes, por mais incrível que pareça, a gente acaba não olhando pra gente, né? Que, na verdade é uma coisa normal.
tu acaba não olhando, analisando isso, porque tá preocupado com teus clientes, tá preocupado com o teu produto, essas coisas assim, né? E aí isso aí puxa, a gente pode a partir daí até responder de uma forma mais clara a pergunta que foi feita no início, é como as empresas podem se destacar. A partir do momento que a gente entende quem é o público, né, como ele se comunica, a gente também vai começar a pensar, mas como ele procura o que eu ofereço na internet? Quais são as palavras que ele usa? Quais são os termos que ele usa? E aí a construção do conteúdo já parte por aí. Né, Sandro, tu sabe o que é endodontia? Ups. Não, eu aprendi há pouco tempo, há meio ano mais ou menos, que é endodontia, porque nós fechamos com um cliente de Porto Alegre, que é uma clínica odontológica. E foi muito legal porque com eles eu aprendi a linguagem técnica através da qual eles se comunicavam no seu site. E eu fui descobrir que endodontia é tratamento de canal. Né? Então foi legal que com números, na marca a gente tem ferramentas que a gente consegue medir como as pessoas procuram alguma coisa, né? Os produtos, serviços e tudo mais, e chega mostrando para os clientes, olha, esse termo que hoje em dia tu utiliza tem um volume X de busca. No caso, a endodontia, por exemplo. Tratamento de canal, que é algo mais informal, que eu comprovo com números que tem 3, 4, 5 vezes mais buscas na internet. Claro. Então, mais comum, né? Como a gente vai se comunicar com a persona? Nós vamos escrever um tecniquez, digamos assim, endodontia, termos muito técnicos, ou vamos criar um site a partir de um conteúdo que esteja diretamente relacionado com como as pessoas buscam aqueles produtos. Acessível, né? Então começa por aí. E até, quando o Sandro estava falando antes, eu queria fazer, né, a proposta inversa justamente, né? Muitas vezes hoje, né, a pessoa que quer empreender, ela acaba criando um negócio, criando uma empresa em cima de um sonho que ela tem, sem saber se esse sonho vai ser abraçado por outras pessoas. Claro. Né? Vamos dizer, isso é um erro, dá e tem que se dizer que é um erro, né? Tem que se saber se existe demanda para um determinado produto, né? Ou tentar encaixar o teu sonho dentro de uma demanda já existente para te conseguir suprir aquela demanda, porque como tu falou, né, Sandro, da persona da agência, da persona das empresas, né, se a pessoa, ela é bem vista, ela acha que tem uma imagem legal, mas ninguém está interessado no produto que ela vende, não adianta. Então tu tem que ter essa preocupação em entregar o que realmente as pessoas estão procurando hoje em dia e entregar no lugar certo e entregar na hora certa também. Sim. Acho que é mais ou menos por aí. Como é que nós estamos de tempo? A galera está bem Tá, eu só queria passar, apertados. Só pra gente finalizar o assunto Google, eu queria passar 2 informações assim que são bem importantes. Quando a gente fala de Google, a gente está falando de YouTube também, né? YouTube hoje é o 2º maior buscador do mundo, somente atrás do próprio Google. Né? Então tudo é procurado com a mesma intensidade dentro do YouTube, até porque hoje existe vídeo para explicar e para te aprender a fazer qualquer coisa, né? E lembrando que é da mesma empresa também, né? Sim, tudo pertence ao Google, para quem não sabe. Exatamente. E mais aí uma informação muito, muito forte, que o Google hoje tem a maior receita de publicidade do mundo, né? O anunciante no mundo inteiro hoje prioriza o anúncio dentro do Google. E eu acho que tudo isso que tu falou, né, John, de algoritmos e rankings e coisas também meio que se aplica, né, a publicidade online dentro do Google. Sim. Que ela pode ser super direcionada, né? Tu pode atingir exatamente o público que tu quer fazendo essa publicidade dentro do Google. Só para dizendo aqui, né, a Globo é a 17ª, né? O Google já engoliu a Globo, inclusive aqui no Brasil. Então, o Google tem muito poder na mão, muito dinheiro entrando. E só vai aumentar. Estão falando aqui de 38 bilhões de dólares em receita. É que é uma publicidade muito direcionada, muito segmentada, né? Por exemplo, para os anúncios que são feitos nos resultados de pesquisa ali do Google, se alguém está colocando, sei lá, garrafa d'água em Novo Hamburgo, por exemplo, né? E tu está colocando um anúncio que responde àquela dúvida, àquela procura da pessoa, é bem diferente do que, por exemplo, eu vou começar a vender garrafas d'água e vou espalhar diversos outdoors pela cidade e anúncio em revista. E talvez em algum momento essa tua comunicação vai respingar em alguém que esteja pensando naquele momento em comprar uma garrafa d'água. Então é um exemplo de como a gente consegue ser mais assertivo, mais segmentado e trazer o que a pessoa está procurando. Tá bom? Beleza. Galera, o papo tá muito bom. Vamos pro nossa parte musical aí. Vamos lá. Né? E na volta a gente continua A gente pode continuar com esse assunto e buscar assuntos novos, né? Vamos com o som então do Gas Cumbis. Pra quem viveu ali a
a cena um pouquinho alternativa dos anos... Finalzinho dos anos 90, né? Do Supergrass, vocalista Supergrass. Legal, sim. Ele tem um disco solo dele muito bacana e o nome da música é Detroit.